Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Como vencer o desânimo. E está baseada em Neemias 2, do versículo 17 a 20. E eu digo a você, sempre há esperança, mas às vezes é difícil crer. Todos nós sofremos em períodos de desânimo. Jesus trata do assunto dentro do contexto da oração. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, versículo 1. Nações inteiras podem perder a esperança. Isto aconteceu com Israel e Judá quando foram invadidas pelos inimigos. Os babilônios destruíram a cidade santa de Jerusalém, saquearam suas glórias e levaram seu povo como escravos para uma terra distante. Parecia que o povo escolhido de Deus havia perdido tudo: a terra, o orgulho, a identidade de nação eleita para um destino especial, pois agora os filhos de Deus estavam dispersos pelas nações. Esses foram os tempos mais difíceis, tempos de lamentação, lágrimas e silêncio. Mas eu repito, sempre há esperança. Quando Ciro Persa chegou ao poder, permitiu que os exilados judeus voltassem para a terra deles. Na época em que os primeiros judeus retornaram e o templo foi reconstruído, temos o exemplo do sacerdote Esdras e do administrador Neemias. Esdras era o sacerdote dos desesperançados e Neemias o reconstrutor dos sonhos fracassados. Este tem uma lição libertadora acerca da renovação da esperança a partir dos escombros do desânimo. Neemias chegou diante de uma situação caótica, mas reanimou a comunidade e começou imediatamente a operação de reconstrução. Com os muros em ruínas, o povo de Israel não podia se dar ao luxo de dormir em paz. Assaltantes das províncias vizinhas atacavam à noite e deixavam os israelitas desanimados e temerosos. Os israelitas estavam sob constantes ataques de todos os lados. Sambalate e os samaritanos pelo norte, Tobias e os amonitas pelo leste, Gesem e os árabes pelo sul, e os asdoditas pelo oeste. Neemias 4:8 conta que todos estes fizeram uma espécie de aliança do mal para pressionar os trabalhadores empenhados na construção e usavam as armas do medo e do desânimo. Mas Deus fortaleceu Neemias de forma poderosa e dia após dia o trabalho avançava. Na metade do caminho, surgiu uma nova onda de desânimo por rumores acerca de saqueadores e destruição. Neemias percebeu que precisava lidar com a mentalidade do seu povo, através de princípios que não mudaram. É necessário primeiro reconhecer o desânimo, a fadiga. O projeto de construção exigia 52 dias de trabalho pesado. Com um mês de trabalho, os trabalhadores haviam concluído a metade. A fadiga os derrotava. Quando a energia diminui, o mesmo acontece com a coragem. Com certeza, todos já passamos por isso. Trabalhar nos finais de semana e depois ajudar os filhos na lição de casa. Durante certo tempo você resiste. Todavia, mais cedo ou mais tarde, suas limitações se derrubam. Quando você excede os seus limites, começa a ficar irritado, tenso e melancólico. Esse é o momento em que Satanás ataca. E foi exatamente o que ocorreu em Jerusalém. O povo estava fatigado, desanimado e frustrado. Frustração. O versículo 10 do capítulo 4 de Neemias mostra que os israelitas se frustraram com o interminável entulho de construção. No final do dia, quase desfaleciam de exaustão. E na manhã seguinte, quando voltavam ao trabalho, parecia que nada havia sido feito. Era como se os escombros tivessem vida própria e se multiplicassem. Os judeus estavam esgotados.
Não conseguiam imaginar a cidade reluzente e só viam os escombros. Neemias 4,10 ensina que os trabalhadores já não tinham mais força e ainda havia muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Este é o sentimento de fracasso. Os israelitas deixaram a construção e declararam o seu fracasso. Estamos cansados, exaustos, não conseguimos fazer mais nada. Foi uma boa ideia, mas estamos nisso há um mês e não aguentamos mais. O discurso negativo, como sabemos, é contagioso e contamina toda uma comunidade. Quando as coisas não vão bem, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo e murmuramos: não consegui fazer nada, sou um fracasso. Depois tem o medo. Os trabalhadores já estavam cansados e ainda tinham os vizinhos que os ameaçavam de morte. Nada como uma palavra negativa para atrapalhar o povo de Deus. Talvez as palavras amargas de outros, no seu local de trabalho ou em casa, estejam lhe corroendo o espírito. Quem sabe, a pessoa se divertindo com seu medo até deixá-lo desanimado. Mas nós precisamos reagir ao desânimo. Primeiramente, precisamos clamar ao Senhor. A maioria das pessoas espera esgotar todas as alternativas para depois apelar a Deus como último recurso. Mas quando começar o desânimo, aproxime-se do Senhor e peça que lhe ajude a ordenar os problemas. E depois continue a obra que Deus lhe deu para fazer. Porque a nossa reação imediata à adversidade é desistir? As pessoas abandonam a igreja, largam o emprego, desistem do casamento. Tudo porque encontraram o previsível período de desânimo. Satanás sabe que se nos fazer desistir, pode impedir que o nosso problema se resolva e prejudicar o avanço da obra de Deus. Neemias sentiu todo o desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a construção. Havia problemas, mas ele não deixaria de lado a ordem que recebera de Deus. Mais tarde, Sanbalat e Gesem tentaram uma armadilha para fazer Neemias diminuir o ritmo de trabalho. Eles o convidaram para uma reunião. Mas Neemias enviou mensagens para dizer que executava um grande projeto e não podia descer. Não importa quanto você se sinta aflito, continue trabalhando. Concentre-se no todo. Os homens de Neemias foram distribuídos ao longo do perímetro do muro e não conseguiam se comunicar para incentivar uns aos outros. Só conseguiam enxergar a sua parte do buraco no muro e a sua parte do monte de entulho. Era difícil manter a perspectiva e ver o conjunto. Pode ser também que você só enxergue o trabalho pesado e enfadonho na vida. Precisa ver o que Deus está fazendo em você, com você e por você, e se agarrar a essa esperança, pois ela vai te ajudar a superar os momentos difíceis. Em Neemias 4, esse líder posicionou as pessoas ao longo do muro, em fileiras, de modo que podiam visualizar a unidade da sua força de trabalho. Em tempos de desânimo, corra, não caminhe para a palavra de Deus. Quando o coração estiver aflito, leia a Bíblia. Não espere ter vontade. Eu sei que é difícil, mas precisamos reagir. A Bíblia não é um livro comum. O Espírito de Deus habita em suas páginas. Você pode servir a Cristo de coração e ainda se sentir desanimado. Mas a Bíblia ordena que não nos cansemos em serviço, porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ficamos deprimidos porque perdemos a perspectiva de quem estamos servindo, porque estamos servindo e como Deus pretende nos recompensar. Precisamos lembrar da colheita. No capítulo 4 de Neemias, vamos ver pessoas ajudando umas às outras. Os desgarrados de Neemias se uniram para formar uma equipe e agiram em compromisso. Alguns eram carregadores, outros guardas, outros construtores e todos eram combatentes.
No final dessa passagem, vemos que eles ficaram acordados a noite toda. Estavam absorvidos demais no trabalho para voltar para casa à noite. Precisariam ajudar os mais fracos a carregar e os mais baixos a subir. Eles carregaram o fardo uns dos outros. Mas o desânimo tende a nos isolar. Faz com que nos voltemos para nós mesmos, o que gera muita autopiedade e faz perder a noção de conjunto. O nosso fardo fica mais leve quando carregamos o fardo dos outros. E essa é a intenção de Deus. Ele não deseja que você carregue o seu fardo sozinho. Desvie o olhar do desânimo e o direcione para a coragem que outras pessoas demonstram. Em Mateus 11, 28 está escrito: Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a esperança do mundo. Vamos nos envolver nos braços do Senhor, para que todos os que estão sobrecarregados possam sentir o alívio dos seus fardos, em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nos sentimos assim, abatidos, tristes, frustrados, desanimados, mas nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Rendemos graças ao Senhor, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E neste momento quero te pedir que o Senhor vá ao encontro dos que são doentes, restaurando a saúde. Vá ao encontro dos que estão passando por necessidades, enviando-lhes a provisão. E também vai ao encontro dessa família, dessa casa, colocando a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor esteja neste lar, em nome de Jesus. Porque sabemos que Tu és o Deus do impossível, o Deus do milagre, e para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. Amém e graças a Deus. E desde já, eu convido você, antes de encerrar este vídeo, a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus tem poder para mudar e transformar a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.